E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. No vídeo de hoje, continuando a série de Machine Learning, né, depois de muito tempo, continuando essa parte de clusterização, né, vamos recapitular um pouquinho aí. Nos últimos dois vídeos dessa série eu falei de aspectos do Caminhs, e hoje eu vou falar de um algoritmo muito usado em clusterização também, que é a clusterização hierárquica. Vão ser os dois únicos algoritmos de clusterização que eu vou falar por enquanto, porque a ideia é tentar abordar o básico, assim, o essencial. Daria para ficar fazendo vídeos assim aos montes para falar de diversos tipos de algoritmos de clusterização existentes. Eu vou abordar esses dois por enquanto, né? Eu queria logo chegar em redes neurais, Deep Learning, depois eu volto para falar de outros algoritmos de clusterização aí que fiquem para trás. Bom, então vamos falar da clusterização hierárquica. O que vem a ser a clusterização hierárquica? Falando rapidamente da clusterização em si, a ideia da clusterização é você automaticamente agrupar, classificar elementos em determinados grupos. O que talvez pode gerar confusão mas por que eu não uso a rede neural para isso, se a rede neural é boa, tal? Bom, a rede neural é boa, mas ela depende de um grupo de treinamento e um grupo de teste. Então você tem que fazer essa separação bem definida, enquanto os algoritmos de clusterização são completamente não supervisionados, ou seja, você joga os seus dados ali e ele se vira para fazer as classificações devidas. Então, por exemplo, quando você precisa pegar perfis de clientes e você quer classificar esses clientes em grupos, o grupo que compra mais, os grupos que compram menos, cada grupo com seu perfil, você vai agrupando eles para depois mandar propagandas direcionadas, né, por exemplo. Acho que é um bom exemplo de onde que a clusterização pode ser usada. Então, tanto o Caminhs pode ser usado para isso, como a clusterização hierárquica, são os dois mais usados. Quando você estiver explorando seus dados a fim de tomar uma decisão com eles, de repente, rodar os dois algoritmos e ver os resultados que eles vão dar é uma boa. Lembrando que a clusterização hierárquica tem a vantagem de que você não precisa definir o K, né, o número de clusters que você efetivamente quer. Né? Eu até falei no vídeo do Caminhs que você pode usar o método do cotovelo para definir esse calvo. Também vou mostrar uma maneira aqui de você descobrir quantos clusters você pode definir para o seu conjunto de dados, mas digamos que esse tipo de questão já está mais bem definida aqui. E novamente, você pode usar, você pode até rodar os dois algoritmos e ver se eles chegam no mesmo resultado, o que te dá mais certeza sobre uma escolha aí de número de cluster e tudo mais. Mas vamos explicar ele, né? Aí, pessoal, eu vou montar um grupo de um conjunto de dados bem simples aí, tá o meu x, tá o meu y. Aí, no caso, eu não vou preocupar muito o que esses dados que eu estou montando aqui eles significam, tá? Aí vamos supor, esse aqui é o A, B, C, D, E e F. Lucas, mas você tem 6 amostras, 6 pontos aí no seu gráfico 2D. Poderia ser 3D, enfim, multidimensional aí, isso não importa muito. 2D é porque é mais fácil de enxergar dessa maneira. Aí você pode fingir que, por exemplo, esse eixo aqui é o tanto de dinheiro que cada cliente gasta. Aí você tem o cliente A, B, C, D e por aí vai. E esse eixo Y poderia ser os dias por semana que ele visita o shopping, né? Vamos supor que é um conjunto de dados de cliente aí do seu shopping e tudo mais. Beleza. Para começar, na clusterização hierárquica, meu CH aqui, você tem duas abordagens. Você tem a abordagem aglomerativa e a divisiva.
Eu vou falar da aglomerativa primeiro porque uma é o contrário da outra. Então, se você entende a aglomerativa, fica fácil entender o que a divisiva faz. E como é que funciona a aglomerativa? A aglomerativa é o seguinte: quando você começa o seu programa, o seu algoritmo, melhor dizendo, cada amostra é o seu próprio cluster. Então, se você tiver 100 amostras, 100 pontos no seu conjunto de dados, você começa com 100 clusters. Aqui, no meu exemplo, eu começo com 6 clusters, porque são 6 pontos. E aí, beleza, né? E como é que eu faço agora? Você vai aglomerando os pontos, formando os novos clusters. Essa aglomeração vai depender do critério que você vai usar nessa clusterização hierárquica aqui. Eu vou mostrar a mais simples, pois existem umas abordagens assim que envolvem uma matemática um pouco mais elaborada. Nessa abordagem simples é o seguinte: você vai ver a distância de cada ponto para todos os outros pontos. O ponto mais próximo dele, numa distância euclidiana mesmo, uma distância entre dois pontos, o mais próximo, os dois pontos mais próximos vão juntar e formar um novo cluster. Então, se vocês olharem esse desenho que eu fiz aí, pela escala, parece que o B está mais perto do C. Das distâncias de todo mundo para todo mundo, o B está mais perto do C. Então, eu vou formar aqui o cluster BC. Eu posso até representar da seguinte maneira. Você tem A, B, C, D e E. Então, você começa formando o cluster BC. Então, você tem o cluster A, o cluster BC, o cluster D e o cluster E. O próximo passo é o seguinte: quem são os dois mais próximos agora? Quem está mais perto? O A, B, C, o BC com D, o A com D, o D com E, o A com E, enfim, todas essas combinações aí. No meu desenho, aparentemente, é o D mais próximo do E. Então, eu vou formar um cluster aqui entre D e E. Legal, então agora eu tenho o cluster DE. E agora eu tenho... faltou só o F aqui, né? No meu desenho. Então, tem 4 clusters agora. Você tem o cluster A, o cluster BC, o cluster DE e o cluster F. Quem é o mais próximo aí? Olha, da maneira como está esse desenho, parece que é o C e o D. Mas não era isso que eu queria, não. Eu queria que fosse o F. Então eu vou puxar o F aqui mais para perto. Beleza. Bom, então agora o F está mais perto ou do D ou do E. Não importa muito. O que importa é que de um desses dois pontos ele é o mais próximo. Então, eu vou formar o cluster DEF. Então agora eu tenho o cluster DEF. Legal. Agora eu tenho 3 clusters possíveis aí. O A, o BC e o DEF. Nota que eu estou usando apenas o critério da distância. Então, achei um ponto próximo de outro. Os dois se juntam e viram um cluster só, junto com todos os outros pontos que já faziam parte daquele cluster. Então, agora, eu vou ter o BC. Você tem o A, o BC e o DEF. O BC está mais próximo do DEF, independente de qual ponto seja mais próximo de qual aí. O ponto é que o A está longe de todo mundo. Então, eu vou formar um novo cluster aí, que vai ser o BCDEF. Né? Então, você vai ter aí o CDEF. Então, você tem 2 clusters agora. Como como você só tem 2 clusters agora, você vai ter que juntar eles, não tem jeito. Então, termina assim, com o A, B, C, D, E, F, tudo virando um cluster só. E aí acaba. O algoritmo acaba quando todos os pontos fizerem parte de um cluster só. O divisivo é exatamente o contrário disso. Você começa com todo mundo junto num cluster só e vai separando. Os critérios para você ir separando que começam a ficar confusos e complicados. E por isso,
o algoritmo divisivo não é tão usado. Normalmente as pessoas trabalham só com esse que eu mostrei agora, que é o aglomerativo. Lembrando que essa abordagem que eu fiz dos dois pontos mais próximos formarem um cluster também não é muito comum de ser usado. É boa para entender, para explicar, mas na prática não é esse que é usado. Normalmente o pessoal usa um algoritmo que chama o ORD. Eu acho que se chama o ORD porque o cara que publicou essa ideia aí chamava o ORD mesmo, ou chama o ORD, né? Enfim. Eu não vou explicar em detalhes o ORD aqui, porque não acho que é necessário, não. Né? Pode no futuro virar isso um vídeo à parte. A ideia aqui é focar o mais prático possível, né? A parte, entender o mínimo da teoria para depois poder aplicar a prática. Mas, basicamente, o que o ORD ele tenta fazer, ele aglomera sempre tentando manter com que a variância dentro do conjunto de cada cluster seja o menor possível. E quando eu digo de variância e tudo mais, eu estou querendo dizer que a ideia é que os clusters eles não tenham elementos que fogem demais à média. Você vai ter um desvio padrão, assim, de maneira geral, baixo. Significa que as amostras vão estar muito, muito próximas à média, que não vai ser tão comum você ter num cluster esse cara aqui longeão da média para cá e o outro cara longeão da média para lá. Né? É isso que o algoritmo ORD ele faz um cálculo na hora de aglomerar, observando isso. Esse aqui está perto, mas vai aumentar muito a variância, então não. Então vou pegar esse outro cara aqui. É mais ou menos isso que ele faz. Agora, quando a gente fala de clusterização hierárquica e tudo mais, eu tenho que falar para vocês de um diagrama que chama dendrograma. Até é ruim de falar. Dendrograma. Tem um R ali no dendrograma. O dendrograma ele ajuda muito na hora de você definir quantos clusters o seu algoritmo vai ter, porque isso é até importante eu falar. Vocês viram que todos os clusters viraram um só. Então eu tinha 6 clusters, que virou 5, que virou 4, que virou 3, que virou 2, que virou 1. Mas eu tenho que saber, então é como se eu tivesse 6 perfis de cliente, que é cada cliente separado, que depois virou 5, virou 4, virou 3, virou 2, virou 1. Não faz sentido eu trabalhar com um perfil só, a não ser que tudo seja igual mesmo, nem com 6 separados. Eu tenho que ter um número meio termo, assim. E como é que eu vou escolher, por exemplo, para esse exemplo aqui que eu montei? São 6 clientes. Quantos clientes eu deveria... quantos perfis de clientes, quantos conjuntos eu deveria ter? Eu deveria ter 3, deveria ter 4, deveria ter 2? Como é que eu faço essa escolha? Para isso, o dendrograma, ele é bem útil. Como é que funciona o dendrograma? Ele vai ser um gráfico mais ou menos assim, eu vou montar ele aqui embaixo. E aí o seguinte, do lado esquerdo aqui você vai ter as distâncias entre cada cluster. Então eu vou chamar aqui, por exemplo, distância. Então você vai ter a distância entre cada cluster aí. E aqui embaixo você vai ter cada um das suas amostras. Então você vai ter aqui A, B, C, D, E, F. O dendrograma vai definir para a gente quais clusters foram formados e no mesmo gráfico associar também suas devidas distâncias. Então, vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender. Por exemplo, a gente tem ali o D e o E, que foram os mais próximos. Vamos supor que eu peguei a régua aqui, né? Eu peguei uma reguinha aqui, medi aqui, e essa distância entre o D e o E deu 1,5. Vamos supor, deu 1,5. Vou só puxar esse cara aqui um pouco. O Rzinho ali ficou de fora. Vamos supor que a distância entre o D e o E, eu medi a distância do D para o E, deu 1,5. Então, aqui mais ou menos você vai ter 1,5. E nesse ponto aqui especificamente, você vai ter essa união aqui. Beleza. Bem no 1,5.
certo? Aí a gente continua. Vamos supor que do B para o C deu um pouquinho mais só, 1,7, por exemplo, né? Deu logo aqui em cima 1,7. Nem vou conseguir colocar ali de tão pertinho ficou na escala. Então, do B para o C ficou um pouco acima ali, como vocês podem ver, pouco acima do D e do E. A diferença não foi tão grande. Aí agora vamos supor que a distância do DEF, que é o próximo, né? A distância do DE, do cluster DE para o F, seja 2. Né? Vamos supor que seja 2. Então, ali em cima já vai ser 2. Então, aqui já vai ser 2. Então, do DE para o F aqui deu 2. Então, firme, pronto. Deu 2. Depois do DEF, aí é com o B, BC, né? Aí já é uma distância maior, vamos supor que seja, por exemplo, 3,5. Valores totalmente inventados da minha cabeça, tá? Então, do BC para o DEF deu aquilo ali, né? 3,5. E vamos supor que finalmente do BCDEF para o A deu uma coisa maior ainda, deu, por exemplo, 5. Né? Deu uma diferença assim muito grande. Então você vai ter o A ligando aqui e acabou. Isso, pessoal, é um dendrograma. Ele é bastante parecido, se não for a mesma coisa que aquelas coisas de árvore filogenética que a gente vê da biologia, né, que o pessoal costuma fazer, por exemplo, sei lá, para vírus, para bactéria. Aí você tem dos mamíferos, aí do mamífero, sei lá, você vai ter o gorila para cá, e aí para cá você vai ter o chimpanzé, e depois vai chegar no homem. Não sei, tô chutando mais ou menos, mas é um conceito muito parecido. Eu não sei se na biologia eles chamam essa árvore filogenética de dendrograma, tal, mas o conceito é muito similar, mas a gente aplica ele aqui para computação. Tá, Lucas, mas para que você fez esse dendrograma aí? Bom, primeiro, ele é bom para visualizar os clusters de um jeito melhor do que essa porcaria que eu fiz aqui em cima. Né, desse jeito aqui meio tosco, na verdade não é assim que a gente costuma fazer, a gente costuma fazer esse dendrograma aqui embaixo. E ele é bom que por meio dele você consegue calcular qual que seria o melhor conjunto de clusters para você fazer a devida separação. É basicamente o seguinte, como é que você vai efetivamente definir quantos clusters o seu conjunto vai ter? Você basicamente vai olhar cada ramificação. E você vai olhar qual que foi o maior valor, a maior distância vertical entre cada ramificação. Como assim? Simplesmente você vai olhar quantas ramificações eu tenho aqui. Eu tenho essa ramificação aqui que geraria 2 clusters. Eu tenho essa ramificação aqui que geraria 3 clusters. Aí eu acho que agora vai ser um pouco mais difícil de desenhar. Eu tenho essa aqui que pode gerar 4 clusters. E eu tenho aqui embaixo mais esse aqui que poderia gerar 5 clusters. Isso. Então eu tenho... E obviamente eu tenho essa última aqui que geraria 6 clusters. Eu tenho todas essas opções. Eu tenho a opção de gerar 5 clusters, 4 clusters, 3, 2... melhor dizendo, eu tenho a opção de gerar 6 clusters, 5, 4, 3, 2 e 2. 1 eu não tenho. 2, 3, 4, 5 e 6 nesse caso aqui. E qual que eu vou escolher? Eu vou escolher, pessoal, baseando na distância vertical ali de cada ramificação. Então, quais distâncias que eu tenho aqui para olhar? Eu tenho essa, que é justamente dessa ramificação aí que gera 2 clusters. Aí eu tenho que olhar entre essas duas aqui qual que é a menor distância. A menor distância é essa aqui. É essa distância aí que gera 3 ramificações. Eu tenho essa aqui que gera 4 ramificações, não é isso? É sempre a comparação da ramificação da esquerda em relação à direita. Eu sempre pego a de menor distância aí.
Mas de qualquer forma, você teria também essa aqui para observar e essa aqui para observar. E assim, eu defini 5 aqui, mas eu vou trocar. Eu vou colocar um valor aqui, por exemplo, 7. Só para dar uma... por exemplo, ficar melhor, né? Senão eu vou acabar quebrando em clusters demais ali. Bom, aí no fim das contas eu vou medir essas 5 distâncias para ver qual que eu vou efetivamente escolher. Bom, a distância desse cara para esse cara aqui, né? Essa distância aqui é 3,5 menos 2, aí dá 1,5 mais ou menos. Daqui acho que dá 1,5 também. Aqui é 1,7. Aqui eu acho que é meio, né? Porque é 2 menos 1,5. E esse cara aqui, tudo bem que eu dei uma trapaceada, mas esse cara ganhou porque o valor dele é 3,5. Mas acho que se fosse... Tava 5 ali, né? Não, acho que eu vou manter 5. Acho que com o 5 já funcionava. Não, eu vou deixar 5. Vou deixar 5. 5 menos 3,5 ali dá 1,5. Então, na verdade quem ganhou foi esse cara aqui, né? Quem ganhou foi esse cara aí, o 1,7. Então, justamente seria a ramificação que passaria aqui, ó. Então, para esse meu exemplo aí, a melhor divisão aí é você ter o cluster A, o cluster B, o cluster C, o cluster DE e o cluster F. Mas assim, se as distâncias ali forem... Eu acho que ele não é 1,5, esse A aqui. Pelo desenho que eu fiz aqui é maior. Vou botar 7 mesmo. Se ali for 7, aí a distância aqui seria 7 menos 3,5. Aqui daria 3,5. Então, na verdade, o corte não seria mais esse cara aqui, né? Então, nesse caso, o corte seria exatamente aqui. E os clusters que a gente teria seria o cluster A de um lado e o B, C, D, E, F do outro. Então, o dendrograma, você acaba tendo uma visão útil da separação dos clusters e também qual que seria o melhor K, o melhor conjunto de clusters que você teria. Aí, no caso, você tem que calcular essa distância vertical para cada possível divisão que você teria. No caso aqui, você pode dividir em 2 clusters, 3 clusters, 4 clusters, até 6, porque são 6 amostras. E para cada partição possível, você mede essa distância vertical. Você tem que olhar a ramificação da esquerda e da direita. E o menor tamanho vertical, essa menor distância vertical dessa ramificação que você vai usar para computar e comparar. Como vocês viram aí, eu fiz de todas, né? E no caso ali, o 3,5 ganhou porque a distância ali que eu defini do A é maior para todo mundo. Então, é esse tipo de métrica que a clusterização hierárquica usa. Bom, então é assim que a gente constrói o dendrograma e a clusterização hierárquica. No próximo vídeo eu vou, em Python, fazer com vocês esse código aí e gerar esse resultado para os dados aí dos canais do Science Vlogs, tá certo? Então, eu te aguardo aí no próximo vídeo. Valeu e aquele abraço!